tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais um programa do Judicast, né? Hoje estamos com um convidado muito especial, uma pessoa que eu amo de coração, meu amigo, amigo da família, é o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Ele é economista tributário, especialista nesse tipo de assunto, né? Vem ajudando, ele já está no 8º mandato como deputado federal, vem nos ajudando muito no Brasil. Ele é o pai, né, do Simples, do Super Simples Nacional, que ajuda milhões de pessoas, né? Ele também, na Lei Candir, que é a lei do ICMS, ele também fez exoneração de elaborados e semi-elaborados para exportação. Ou seja, né, hoje nós vamos conversar aqui sobre temas muito de relevância social para o Brasil, né, que é sobre a reforma tributária, entre outros temas. Então, estamos aqui com o especialista, Dr. Luiz Carlos Rauli, que é uma honra ter aceito o convite. É a segunda vez que está participando aqui. Né? Estou muito feliz. Tudo bem, Dr. Rauli? Como é que vai? André, prazer grande mais uma vez, né? Segunda vez estar aqui com você. E é muito bom estar com você, recordar. Você é a terceira geração de uma família que eu tenho muito carinho, muito amor, que é a família Cunha. Teu pai, né, o Paulo, teu tio Rui Cunha, um ícone dessa cidade Londrina também, promotor, deputado, rotariano. Eu me inspirei muito no Rui Cunha. Sabia disso? Eu não sabia. Que bom teu isso, viu? Tio-avô, né? Tio-avô fez papel de vô, né? Ele era dos primeiros aqui de Londrina, autoridade, né? Naqueles tempos. E era um elegantérrimo, né? Um discurso primoroso, né? Era muito culto, muito elegante, muito educado. Eu falei, nossa, eu preciso um dia falar como ele, né? Isso me inspirou muito no começo da minha vida pública. Que bacana, Dr. Rauli. Vamos então ao ponto da nossa pauta que a gente combinou, né? Com a aprovação da PEC, né? 45 em 2019, né? Perdão, a PEC 45 de 2019 foi aprovada em 2023, né? Agora nós temos a Lei Complementar 214 de 2025, né? Que é a reforma tributária em si, né? O que vai agregar para o país? Como que está se saindo, né, essa reforma? Então, uma particularidade interessante. No final, o que acabou aprovando era a PEC 45, 2019, do Baleia Rossi, mas aprovou a minha também, o relatório da 293, de 2004, que estava pronta para o plenário. Quando ela voltou do Senado, precisou usar a minha PEC, que tinha a mesma natureza. Então, a emenda constitucional 132, que criou o IVA, o super IVA nacional, eu chamo de IVA 5.0 turbinado, que vai simplificar o sistema tributário brasileiro. A lei complementar, né, que foi aprovada e agora, né, já está em vigor, e o PLP 108, que depende de uma votação ainda do Senado da República. O PLP 108 é só a regulamentação do comitê gestor. A parte administrativa, de execução fiscal, de fiscalização, formação dos comitês. Certo. Sem dúvida, né? A gente tinha um dos piores sistemas tributários do planeta Terra, né? E essa reforma vem nos beneficiar muito, né? E o período, desde agora de aprovada a reforma, né, como o senhor acabou de dizer, qual será o período de transição para a gente deixar redondinho essa... Bom, nós aprovamos uma transição sem pressa, fora desse governo, né? Porque a matéria é suprapartidária. Ela é de interesse da União, dos estados, dos municípios, né? E também das empresas e dos trabalhadores. Então, nós programamos que esse ano 2026 é para terminar a aprovação da legislação, fazer os ajustes técnicos, construir a ferramenta de cobrança, tá? De 25. 26 faz o teste do modelo de cobrança eletrônico, 5.0, e 27 entra em vigor a parte federal. E, em seguida, começa a entrar a parte estadual, porque vai ser um mesmo imposto, uma só lei, né? Uma só cobrança, um só CNPJ, mas ele vai ter uma distribuição. A parte federal é para Previdência, Seguridade, que vai chamar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços.
E a parte estadual e municipal vai chamar Imposto sobre Bens e Serviços. A mesma base, a mesma tributação, o mesmo instante, tudo eletrônico no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal. Ela não é cobrada antes nem depois. As pessoas comprou no supermercado, na farmácia, fez uma consulta médica, comprou qualquer serviço, qualquer bem, qualquer mercadoria, tirou a nota fiscal com CPF, pagou, na hora que pagou o imposto é retido e é feita a compensação, né, até a última etapa, devolve todos os créditos das cadeias produtivas e aí o imposto sai líquido lá na frente para transferir imediatamente, né, no mesmo dia, dia seguinte, para a União, Estados e Municípios. Então o dinheiro não fica na mão de ninguém, nem das empresas, que nunca mais vão ter que ficar com nenhum papel na mesa, declaratório, nenhum ato declaratório, e nem o governo vai pôr a mão no imposto, só vai receber o imposto na hora que estiver prontinho para distribuir, fazer a partilha dele, conforme também já colocamos na lei, quanto que cada um vai receber nos próximos anos, qual vai ser a sequência, né? E se houver perda, a gente tem um fundo de compensação. Para a guerra fiscal, a gente criou um outro fundo. Está muito bem redondinha esta parte. Olha, graças a Deus. E eu vejo só benefícios, né? Outro benefício, né, que é produtos nocivos à saúde, ao meio ambiente, né? Agora nós vamos ter a seletividade, né? Isso. Explica bem como vai funcionar esse imposto seletivo. Né? Ele já existe hoje, mas dentro do ICMS, do IPI e do PIS/COFINS, uma seletividade e uma tributação maior. Só que agora ele fica apartado do processo, que é a questão do cigarro e bebida, principalmente, né? Que são mais nocivos, eles terão uma alíquota alta. Hoje já tem, né? O cigarro, somando todos os impostos, chega a mais de 70%. E as bebidas alcoólicas, mais de 60%. Então, não está calibrado ainda o tamanho do imposto seletivo, mas devemos ter em breve. E ele também, a arrecadação que vier desse setor, vai ajudar a diminuir a alíquota do IVA geral. Entendi. O doutor, né, mestre em economia, tributário, falou do IVA dual, do CBS e do IBS, né? Na prática, como que vai funcionar, né? Não sei se eu estou sendo um pouquinho repetitivo, mas está aqui no nosso conteúdo, né? O IVA dual, né, representando o CBS, Contribuição Social por Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Quais serão as alíquotas aplicadas e quais serão as bases de... Então, na pergunta, na verdade, como vai ser a base de cálculo, né, dessas alíquotas. O IBS-CBS é um imposto só, uma cobrança só, né, no mesmo ato de pagamento. O que é a base do IBS-CBS, que é o chamado IVA, Imposto de Valor Agregado? São todos os bens e serviços consumidos pela população brasileira. Porque esse imposto não cobra da exportação, né? É desonerado. Cobra o que importa, porque ele vai para o consumidor final. Então, esse imposto, que existe em todos os países do mundo, na Europa chama IVA, VAT, mas é o mesmo imposto, e é um imposto único na base de consumo. Nos Estados Unidos chama Sales Tax, né? Então, esse imposto, ele vai incidir em todas as compras de bens e serviços feitas por todas as pessoas do país. Entendi. Não as jurídicas, só as físicas. Nas pessoas jurídicas vai ser cobrado, mas vai ser devolvido, só para controle de fiscalização e garantia de que a arrecadação ela não será sonegada, não tem como sonegar, não tem como deixar ficar inadimplente, não tem como fazer planejamento fiscal. Então, essa base... Estima-se que o Brasil tenha mais de 1 milhão de itens, subitens de bens e serviços. Pega qual que é o maior supermercado da cidade, o Carrefour. Sim. Ele deve ter uns 150 mil itens. Mas se você pegar todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço de Londrina, tudo, você vai ver que em Londrina você tem de itens, subitens, mais de 1 milhão de itens. Verdade. De todo tipo, desde uma agulha, né, até um carro. Aqui não vende avião, mas podemos falar até um avião. Peças, partes, um novelo de lã é um item, né? Um telefone é um item, a caneca é um item, esse suporte aqui é um item, a mesa é um item.
Então, essa é a base do IVA. Quem que paga esse imposto hoje? O ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, o consumidor. Só que ele está pagando 30%, 40% mais de imposto do que deveria. Porque o sistema tributário brasileiro é anárquico, caótico, verdadeiro manicômio tributário. Então, a guerra fiscal, quem que paga? Entre os estados e entre os municípios? O consumidor. A inadimplência, que a empresa declara o imposto e não paga, não recolhe, o consumidor já pagou. Ele sonega o pagamento, não é a sonegação explícita. E isso daí, doutor, acaba agregando no valor de tudo que você falou, né? Da caneta, da prestação de esse serviço. Imposto já está pago. O planejamento fiscal, o cara planejou, entrou na justiça, deixou de pagar, ele já recebeu esse imposto. Entendeu? Então isso vai acabar. Ao acabar com essas possibilidades, são brechas da lei, então o imposto, a alíquota global vai ficar menor. Porque eu brinco de gorduras trans, né? Sim. A gordura trans é aquela que entope as artérias. Então, nesse caso, essa gordura entope as artérias, mas quem paga é você, consumidor brasileiro. Então, o ponto principal da lei é, vamos dizer assim, nós vamos desonerar as famílias brasileiras que hoje pagam a guerra fiscal, pior guerra do mundo entre os estados, que custa mais de 200 bilhões por ano. Só dos estados. Fora a inadimplência, fora o custo burocrático e fora a sonegação, que é um capítulo à parte. Então, nós vamos moralizar o setor, dar transparência, as empresas terão um tratamento justo, igualitário, com exceção das microempresas, que terão um pagamento menor do que a média das grandes empresas. Claro que isso nós já vimos fazendo, e eu, como pai do simples, do meio, não poderia deixar de dar tratamento diferenciado, privilegiado. Tá? Entendi. O secretário extraordinário, né, da reforma tributária, Banerjee Up, ele falou que nós vamos ter a alíquota mais alta do planeta, não me lembro se era 27%, 28%. O que você me diz sobre a opinião do secretário? Não, ele não disse que é mais alta, que poderá chegar a 27% ou 28%. Corrigindo, desculpa. Então, acontece que para arrecadar o mesmo que é arrecadado hoje, é 25% da alíquota, se todos os bens e serviços fossem 25%. Só que você vai ter, nós reduzimos a zero todos os tipos de comida básica, zero, alimentação básica. Os remédios básicos foi a zero também. Tá? A educação e a saúde reduzimos 60% a alíquota e dezenas de outros itens. Então, para que tenha zero e alíquotas menores de centenas de milhares de itens, então a de 25 vai a 26, vai a 27. O que quer dizer isso? Muita coisa? Não. Esse 25 médio, podendo chegar a 27, é muito menor do que é hoje, Sim. que é cobrado 40% quando você soma a alíquota do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS. E mais a guerra fiscal, né, a inadimplência e mais o custo burocrático. Então, no meu humilde ponto de vista, o secretário extraordinário, né, da reforma tributária, é óbvio que ele fez uma crítica totalmente construtiva, porque vai melhorar muito, né, do jeito que está hoje. Né? E já reformulando, já adiantando a pergunta, quais serão os produtos de alíquota zero? Então, os alimentos básicos e os medicamentos básicos, que hoje pagam... Hoje o medicamento no Brasil tem alíquota média de 33%. Nossa. E o comida também, média. Então, essa alíquota média, somando os que vão pagar um pouquinho mais, vai cair para menos da metade. Então, milhares deles serão zero. Entendi. Isso vai beneficiar quem? Os consumidores, né, de baixa renda, de classe média, de uma forma geral. E assim, doutor, nós temos 3 bases tributáveis, né? O patrimônio, a renda e o consumo. É claro que essa reforma está mexendo agressivamente no consumo, mas vamos falar um pouquinho do imposto de renda, que parece-me que teve alguma mudança positiva de pessoa física. O que está acontecendo? Então, todos os governos que passaram pelo Brasil, nos últimos 25 anos, prometeram corrigir a tabela ou isentar até R$5.000. Finalmente, depois de 25 anos, o Lula, que chegou ao poder em 2003, né?
há 22, 23 anos atrás, ele vai cumprir a promessa do primeiro mandato dele, mandou para o Congresso essa semana, a proposta de que até R$5.000 não paga imposto de renda. Então vai ter uma redução de R$360 por mês para cada uma dessas pessoas. Que maravilha. Em média, né? Então, mas para isso tem que aumentar imposto dos mais ricos. Sim. Aí que está a briga. Eu sou favorável a esse projeto e, claro, porque beneficia milhões de brasileiros que estão pagando imposto de renda e não deveriam estar pagando. Agora vamos falar de novo, né? Acho que está um pouco repetitivo, mas tem que falar, né? Nós estamos num sistema burocrático, declaratório, arcaico, né? Eu sei que tem um grande amigo, tem um grande empresário, Miguel Burrabi, que eu acho que está ajudando na digitalização. Muito, né? muito. Né? Você fala muito bem dele. E com essa digitalização, com certeza vai extinguir a sonegação fiscal, né? Porque não vai ser declaratório. E eu vou perguntar, essa digitalização é crucial para ficar redondo, né? Não tem Exatamente, como. André. Hoje o Brasil já tem o melhor sistema, mais tecnológico, avançado de nota fiscal eletrônica do mundo. Há mais de 20 anos. A Europa, a União Europeia, agora, 5 anos para cá, que começou a usar a nota eletrônica baseada no conhecimento, na expertise do Brasil. E o Brasil tem também um dos mais modernos e robustos sistemas financeiro bancário do mundo. Só que a nota fiscal hoje emitida e o boleto de pagamento da compra, elas não conversam. Eles entram em escaninhos diferentes. Então, a proposta do Miguel é juntar a nota fiscal e o boleto de pagamento. E o crédito, que hoje é escritural, com base na nota fiscal escrita, né, e o livro de entrada escrito, ele vira um crédito no papel, né, que a gente fala escritural. Então, o débito e o crédito do imposto na cadeia produtiva não será mais no papel. Vai ser pelo crédito financeiro. O crédito só vai existir se o imposto que você, empresário, comprou suas mercadorias, você pagou, tirou nota, ele tirou nota, você pagou, está declarado, pagou pelo banco oficial, o crédito fica depositado para você na tua conta. Na hora que você comprou essa mercadoria e vendeu, você recebe de volta e vai para o elo seguinte da cadeia produtiva, o imposto. É como se fosse um seguro em cadeia, um descarrego de seguro, né, desde a matéria-prima que vem da zona rural, passa pela elaboração industrial, transporte, atacadista, varejista, até chegar ao consumidor final. Então, essa cadeia produtiva que nós fizemos essa sequência do modelo Abu Dhabi, modelo Hawley, né, o IVA é o mesmo IVA internacional que já existe em 175 países do mundo, o Brasil vai ser o 176, mas ao invés de ser escritural, feito no papel, no livro de entrada e saída, vai ser totalmente eletrônico e o crédito é financeiro, para não pairar nenhuma dúvida, nunca mais. Deputado, agora, desde ter sido aprovado, né, PEC 45, até os tempos atuais, o Brasil, como está sendo visto, como ele era visto e como está sendo visto agora no cenário internacional? Olha, a primeira coisa que eu vi o ano passado, antes da secretária do Tesouro americana anterior, do governo passado, fez um elogio mundial ao que nós aprovamos aqui. E ela observou, os Estados Unidos não tem um modelo tão evoluído, tão moderno como este, porque o modelo americano, uma cobrança monofásica na última operação, sem muito controle. E o nosso... Tanto é verdade que esse modelo, o próprio Milei, da Argentina, deu entrevista no mês passado, de que vai adotar um IVA modelo Brasil. Ou seja, ele vai adotar um IVA modelo Hawley Abu Dhabi. Olha só, né? E os Estados Unidos também começam, já antigo o debate da adoção do IVA nos Estados Unidos, porque eles têm muitos problemas que o modelo de tax dele não resolve, que são as operações interestaduais. Então, um estado cobra 4, outro 10, outro nada, então tem essa confusão. E o modelo que nós preconizamos, que está sendo construído no Brasil, vai encaixar para os Estados Unidos, que é uma federação.
Aqui nós temos 27 unidades federadas e lá eles têm 51. E isso ajudará muito as exportações americanas e a economia americana também, porque o nosso modelo já tardou, né? Nós estamos 50 anos atrasados e finalmente vamos ter um modelo que vai ser o mais moderno do mundo. Graças a Deus. Agora, ainda dentro da economia, doutor, eu tive uma reunião com a ex-procuradora-geral do CAD, né, que é o Conselho de Defesa, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, com o atual presidente. Participei de uma reunião e qual a opinião ou o que você diz sobre esses preços abusivos de mercadorias de mercado, o ovo principalmente, né, que está em pauta aí. E o CAD, inclusive, está investigando, né? Que é um órgão de leis antitrustes, né? O CAD fiscaliza monopólio, oligopólio, cartéis e trust, né? Ele não entra no mérito de cada estabelecimento. Ele quer saber se há monopólio, igual aqui o Ministério Público, há o cartel do combustível. Aí ele vai lá e toma providência. Por exemplo, se os mercados se juntarem para bancar preço de determinados produtos, aí constitui crime contra a economia popular. Então, eu, assim, lembra do fiscal do Sarney? Não há muito o que controlar nisso de preços, porque se você acredita na economia de mercado, no liberalismo... Livre concorrência. Né? É, livre concorrência. Então o mercado se ajusta diante da escalada. O grande problema, no caso do ovo, por exemplo, é que foi uma soma de problemas. Inclusive eu gravei um vídeo que já está... Né, no Brasil inteiro, que diz assim, primeiro problema, os Estados Unidos está com uma crise aviária, então a doença do frango, a gripe do frango, então diminuiu a produção, então a procura continua por ovos, o sudeste da Ásia também com gripe aviária, e o Brasil não tem gripe aviária, está produzindo. Então, primeiro acontecimento, aumentou a exportação do Brasil para o exterior de ovos. Os preços são melhores. Lá nos Estados Unidos, o ovo está em $1 um ovo, R$6 o ovo. É, R$6 o ovo, $1 o ovo. Por quê? Sumiu o ovo, né? Por causa da gripe. Então, o segundo problema, a JBS comprou a maior produtora de ovos do Brasil, 30%, 40% do mercado. Terceiro, o calor está fora da curva, né? Tá. O mundo e o Brasil está acima, as galinhas estão exaustas. Os outros problemas são comuns, né? O ciclo de alteração de preços, de insumos, etc. Mas o básico é esse. Então, na economia de mercado, nesse caso do ovo, ou se tiver algum outro produto, claro, o que a pessoa tem que fazer? Busca uma alternativa para que os especuladores, né, fiquem com o estoque parado e ele faça a venda depois, né, com preços menores. É uma questão da oferta e procura, da lei da oferta e procura. Até brinquei, não fala de lei para o Lula que ele vai querer revogar, né? Diz que tem um município aqui perto de Londrina, há 40, 50 anos atrás, caiu a caixa d'água da cidade e a Câmara começou a discutir. Aí eu falei, não, mas o cara, o engenheiro me falou que é culpa da lei da gravidade. Então o outro falou, vamos revogar essa lei, né? Vamos revogar essa lei. Só falta o Lula querer revogar a lei da oferta e procura. Não duvido nada. Brincadeira à parte, né? Brincadeira. O deputado, meu amigo querido, estamos chegando ao final, infelizmente, né, da nossa pauta. Eu acho que tem um assunto muito inovador para a gente finalizar, que é o que o senhor está envolvido na proposta da PEC, né, do semipresidencialismo. Como que vai ser a forma de governança, se for aprovado, quais vão ser as melhoras, qual vai ser o contexto geral de tudo isso? O que as empresas que cresceram no mundo e no Brasil, empresas familiares, fizeram quando começaram a crescer e ficaram grandes? Elas profissionalizaram. Exatamente. Contrataram CEOs, né, dividiram o poder. Os donos ficaram, onde eles ficaram, os proprietários? No conselho. Então, o que o mundo fez quando ele vinha lá de trás, né, das monarquias, ditaduras, monarquias, regimes ditatoriais e outros, aí veio evoluindo
os reis passaram a dividir o poder com o parlamento. O rei reina, mas quem governa é o parlamento. O Dom Pedro I e II, eles eram reis, imperador do Brasil, mas quem governava era um primeiro-ministro, nomeado por ele. No caso, ele não era eleito. No modelo do semipresidencialismo, que é o modelo francês, português, elege o presidente da República no voto direto e ele escolhe um primeiro-ministro, e o primeiro-ministro, de acordo com a maioria que ele compõe no Congresso, né, ele faz o gabinete de ministro. Então, mas quem que indica? O presidente da República. Por isso que ele é semipresidencialismo, tá? Então, o presidente da República continua como chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, e o primeiro-ministro é chefe de governo. Deu problema, escândalo, a economia vai mal, você derruba o governo e o presidente da República indica um outro gabinete, o outro primeiro-ministro. Então, é a modernidade, eu chamo que a modernização, o desenvolvimento do modelo arcaico. Você pode ver que o Brasil é tão grande, que um presidente da República não dá conta. Ele não consegue estar cobrindo o país inteiro com todos os seus problemas, 27 governadores, 5.570 municípios, e as atribuições dele, né? Ele tem que estar lá representando o primeiro-ministro, presidente da República, reis e rainha, embaixadores, e ele, dali a pouco, ele tem que ir lá, como é que ficou isso aqui, é o preço do ovo, né? Sim. Entendeu? Então, o que nós estamos propondo é o que é de melhor no mundo. Todos os homens e mulheres inteligentes, democratas, liberais, sociais-democratas, defendem esse modelo. Quem que não defende? O PT. Entendi. Né? Infelizmente. É porque está no poder há muito tempo. Tá? Não, claro, né? Eles acham que um cara vai resolver o problema. Não resolve, com todo respeito. Né? Se os donos das empresas do mundo inteiro, né, profissionalizar suas empresas, na democracia, né, o sistema de governo tem que ser aperfeiçoado. Por isso surge o modelo intermediário que é praticado hoje, grande parte do mundo, mais de 100 e tantas democracias do mundo usa esse modelo. Gente, nós tivemos aqui hoje, sem dúvida, né, um dos maiores deputados, são o maior de todos os tempos do Brasil, um dos maiores guerreiros que nos beneficia aí há anos, né, nos ajudando, amigo pessoal meu, amigo da minha família. Eu agradeço muito, eu peço para vocês seguirem o canal de podcast, curtirem o vídeo se gostaram, comentarem, né? Eu vou deixar as últimas alegações para o nosso mestre aqui, falar o que ele pensa do futuro do Brasil. O futuro é para vocês, André Cunha, meu filho Luiz, você, essa juventude maravilhosa que está chegando. Claro, infelizmente, não temos condição, o Brasil não teve condição de dar profissionalização para todos os jovens como vocês. Né? Mas temos uma elite de milhões de jovens, moços, meninas, né? Com alta capacidade. Tenho visto mulheres assim em todas as áreas do conhecimento humano no Brasil e muitos, né, empresárias, CEOs, etc. E na política também. Então, o que nós estamos fazendo hoje, as reformas econômicas estruturais, já votamos o fim da inflação com o Plano Real, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a terceirização tributária e agora a reforma política, né, com o sistema de governo, e a reforma eleitoral com o voto distrital, que está junto também. Então, tudo isso para quê? É para o Raul? Não, para as próximas gerações. Eu sou um homem público, nascido aqui, sou da terra, pé vermelho, com muito orgulho. Minha família está aqui há 90 anos, pensando nas próximas gerações, netos, bisnetos, para que eles tenham um país melhor. A nossa geração e as minhas anteriores fizeram o que puderam, dentro da sua capacidade. Tá bom, mas está ruim. Tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins. A pobreza, a miséria, o melhor funcionamento das estruturas públicas, né? Estradas, portos, aeroportos, melhor educação, melhor saúde. Sim, mas você tem de tudo. Só falta aperfeiçoar, refinar isso, né? Aumentar a longevidade, a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, habitação boa, água boa e tratada, esgoto tratado, né?
segurança pública, é o conjunto da vida do homem em sociedade. Isso vale tanto para a zona rural quanto para as cidades brasileiras, com 212 milhões de habitantes. Eu lembro aqui na Copa de 70, eu tinha 20 anos, 90 milhões em ação. Para frente, Brasil tinha menos da metade da população. Então, vocês olhem para o futuro, uma nação abençoada por Deus, bonita por natureza. Águas férteis, né? Terras férteis, água, sol. Teve uma calamidade ali. Escuta, você tem 365 dias do ano para ter 5, 10, 15 dias ruins. Tá bom demais. Tá bom. Imagine na imensidão do universo. O planeta Terra é que tem 8 bilhões de pessoas. Verdade. E é uma nave espacial maravilhosa, linda, né? Sim. Então, vamos cuidar da casa, como diz a mensagem da campanha da Fraternidade. Quem que é a nossa casa? É a nossa nave espacial, o nosso planeta Terra. Céu, terra, água, ar, né? O oxigênio que respiramos, a comida que comemos, né? A qualidade de vida, a inteligência dos dons do Espírito Santo, né? Sim. Da pesquisa. Vamos valorizar tudo isso. E isso está tudo contido na família, na escola e na igreja. É o tripé que eu falo, né? É o tripé da sociedade. Então, para que isso possa fazer com que o Brasil, né, melhore o crescimento. Já vem crescendo, mas tem que robustecer. Precisa dar um biotônico para essa, né, um biotônico bem forte mesmo, para que o Brasil cresça e resolva os seus problemas. Então, gente, eu tive aqui com um exemplo de ser humano, exemplo de deputado, exemplo de profissional, e um cristão, que eu admiro ele como cristão, sigo ele nas redes sociais. E muito obrigado, doutor Raul. Eu que agradeço. Muito, viu? Abração, querido.